boa noite, meus amores. Estamos ao vivo com mais um Seja Leve nessa noite de terça-feira. Hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar ela, eu já quero que você, que está aqui nos assistindo, que esteja aí pelo site ou pelo YouTube também, que você já vai enviando esse programa para outras pessoas que vão se beneficiar com esse tema desse nosso programa de hoje, hein? Se você está pelo YouTube, TVI_Itabirito. Se você está pelo site www.tviitabirito.com.br ou também pelo aplicativo da TVI, TVI Itabirito, baixe agora na sua loja de aplicativos. Hoje nós vamos falar de dinheiro, de vida financeira. E para trazer esse tema, eu trouxe hoje uma especialista nesse tema, Lohane Maia. Seja bem-vinda, Lohane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês e espero contribuir na vida das pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que vai contribuir sim, gente, porque esse tema é um tema tão importante para a nossa vida, né, gente? Falo que todo mundo fala assim, eu não trabalho por dinheiro, eu não vivo em função de dinheiro, e realmente não é a função da nossa vida viver em função dele. Mas que nós precisamos dele, todo mundo precisa, né? Não tem como sobreviver sem dinheiro, né? Então, esse tema é tão importante, a gente precisa falar tanto disso, que eu trouxe a Lohane hoje para falar para a gente um pouco mais sobre essa especialidade que ela tem, que é falar de dinheiro de uma forma tão natural, né, Lohane? Isso aí, né? É aquela famosa frase, o dinheiro não traz felicidade, realmente, mas ele consegue nos proporcionar momentos felizes. Exatamente, eu acho que é isso, a função do dinheiro é nos proporcionar momentos felizes, né? E o dinheiro, Lohane, o que acontece? Ele hoje em dia, ainda hoje, na verdade, né, ele é visto como um tabu para muitas coisas, né? Ainda mais falar sobre o dinheiro não é um assunto que geralmente a gente fala com tanta facilidade. Não. Com tanta naturalidade. Não, isso é muito cultural, né? Nós temos uma trava muito grande, crenças mesmo que foram empregadas ali sobre o dinheiro. Eu gosto a gente normalmente observar desde antigamente, por exemplo, as novelas. Os ricos eram os vilões, os bonzinhos eram os pobres. Exatamente. O casal sempre era feliz sendo pobre. Os ricos, um traía o outro. Se a pessoa estava viajando ou tinha dinheiro, é porque ela fazia coisas erradas. Culturalmente, isso foi impregnando no nosso inconsciente de que o dinheiro não traz felicidade. Exatamente. E vai muito além disso, né? É um tabu e tanto, pois nós não falamos sobre dinheiro, nem em casa, nem na escola, em lugar nenhum. E o que acontece é que a maioria das pessoas, elas estudam, elas começam a trabalhar e na hora que elas começam a receber, elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Não sabem lidar com ele, né? Não sabem lidar. E aí que vem grandes problemas. Exatamente. E ainda falando sobre esse tabu que é o de falar sobre o dinheiro, né? Sobre tocar nesse assunto, exatamente por causa disso, você nos explicou, né? Que a gente não foi ensinado desde pequeno a falar sobre o dinheiro, a questionar, a trabalhar essa relação, né, com o dinheiro mesmo. Então, a gente cresce e a gente chega na vida adulta, começa a receber, começa, né, a trabalhar, ter o seu salário, e ainda assim não sabemos lidar com esse dinheiro. Como que você traz isso dentro das suas mentorias, do seu trabalho, para a vida prática do dia a dia, Lohane? Eu falo que a nossa vida ela tem que ter um sentido, algo que nos move. Todo dia nós acordamos de manhã, vamos trabalhar, dar o nosso melhor, consequentemente ser remunerados por isso. Mas se a gente pega ali aquele dinheiro e a gente não tem um objetivo claro, as nossas metas, nós não conseguimos ter uma visão ali de curto, médio e longo prazo, onde nós queremos chegar, é muito fácil a gente desviar do foco. Porque você recebe um dinheiro, se você não sabe o que você vai fazer com aquilo, você vai achar um destino para aquilo. Isso aí. A primeira vitrine que você passar vai desviar o seu foco. E aí muitas pessoas, elas desviam ali o sentido dos sonhos delas. O que eu prego muito é que dinheiro, ele é necessário para realizar sonhos. Então, quais são os seus sonhos? Eu bato muito nessa tecla. As pessoas elas têm que saber o que elas querem, quais são os sonhos que realmente elas querem. Porque muitas das vezes também o que a gente vê, que também é cultural, é as pessoas elas quererem muitas vezes ostentarem coisas que não necessariamente são um sonho delas, mas para mostrar para o outro. E existe uma diferença muito gritante ali entre o ter e o ser. Exatamente. Então eu prego muito nessa tecla da diferença, da pessoa saber se conhecer, né, principalmente, saber o que realmente ela quer, o que ela anseia, quais são os sonhos que ela quer que o dinheiro pode proporcionar. Mas uns sonhos que são pessoais e não sonhos muitas vezes para mostrar para o outro, porque senão você vai ficar ali numa busca incessante
por mostrar para o outro uma coisa que não necessariamente você é, mas que você quer aparentar ser. E isso é tão assim, como que eu posso dizer? Isso está tão implícito dentro do nosso inconsciente que muitas vezes a gente deseja ter coisas materiais que não faz sentido nenhum na nossa vida, né? Exato. Só porque aquilo tá na moda, ou porque, não sei, porque todo mundo usa, porque todo mundo tem. E acaba que a gente vai sendo induzido justamente, né, também pelas propagandas, pelas marcas, pela sociedade de uma forma geral, a ter aquilo que todo mundo tem. Exatamente. Né? Mesmo às vezes, muitas vezes, não fazendo sentido para a nossa vida. Exatamente. E muitas vezes, até culturalmente mesmo, nós somos ensinados a seguir os padrões. Então, por exemplo, você começa a trabalhar, aí já te cobram um carro, uma casa, uma profissão, que muitas vezes a pessoa está fazendo uma faculdade, nem sabe pelo porquê que ela está fazendo aquele curso, porque a sociedade cobra isso. E muitas vezes, quando ela não se conhece, ela não tem esse autoconhecimento, ela vai seguindo nesse caminho. E muitas das vezes, a maioria dos gastos financeiros que ela tem não é porque ela quer ter, é porque ela quer mostrar para a sociedade que ela é alguém, digamos assim. Porque falaram para ela que para você ser alguém, você tem que ter isso ou aquilo, né? Exatamente. E isso, infelizmente, né? A gente quebrar isso é muito difícil, é só com literalmente o autoconhecimento. Então eu falo que a gente ter um planejamento financeiro é necessário. Mas antes de tudo, nós temos que nos conhecer para saber o que realmente dentro daquele planejamento financeiro é nosso. E o que realmente ele não faz sentido pra gente. O que faz sentido pra nossa vida, né? Porque não adianta, mesmo que você tenha um planejamento financeiro, se ele não fizer sentido, uma hora ou outra você vai furar, vamos falar assim, né? Exatamente. Você vai se perder ali dentro dele. Isso. E muitas pessoas, muitas vezes, elas questionam, não consigo realizar nada sólido, não consigo concretizar nenhum sonho. E quando a gente para analisar ali os padrões de comportamento da pessoa, ela muitas vezes não consegue manter constância porque aquilo realmente não era um sonho para ela, não era um foco. Então, o que eu falo, né? Eu prego muito na tecla de você se conhecer e saber quais são os seus sonhos. Onde você quer estar daqui 5 anos? Aí eu quero ter uma casa. É muito vago. Qual casa? Qual casa? Em que bairro? Quantos cômodos? E a partir daí nós vamos ter um valor a ser trabalhado. Há uma casa em tal bairro, ela custa, por exemplo, 400 mil reais. Que é um valor hoje meio que padrão, né? Principalmente dentro de Itabirito. Principalmente dentro da nossa cidade, que realmente aqui o custo de vida ele é elevado. Bem elevado. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir juntar esse valor. Nós vamos separar essa meta grande em pequenas metas. Exatamente, destrinchar isso aí, Exatamente. E se a gente vê muitas vezes muitas propagandas na internet, a gente acaba perdido. Porque você vai ver pessoas falando assim, não compre o imóvel próprio, more de aluguel. Mas aquela pessoa compensa tá falando, mais morar de aluguel, investir o dinheiro. Ela né? tá falando aquilo para aquela realidade dela. Porque se nós formos olhar num termo ali realmente financeiro, se a pessoa tem o dinheiro à vista, temos que analisar se realmente é vantajoso. Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Com certeza não é. Sabe? Então eu prego muito isso, você se conhecer, saber onde você está e onde você quer chegar. Porque a nossa vida ela é como um GPS. Você quer ir para um determinado lugar no GPS, você tem que colocar lá, né? Onde você está e onde você quer chegar. Então, uma coisa que eu prego muito, onde você está? Como é a sua situação financeira hoje? Quanto você ganha? Quais são as despesas que você já tem? Fixas e variáveis. Para você se conhecer. A partir do momento que você se conheceu, você vai saber onde você quer chegar. Ou seja, quais sonhos você quer realizar. Exatamente. E com base nisso, nós vamos traçando um planejamento. Aí, por exemplo, em relação à casa. Aí eu não tenho dinheiro para comprar a casa à vista. Mas hoje nós temos possibilidade de financiar um imóvel e depois ir amortizando as parcelas, que é o que a maioria das pessoas fazem. Não tem nada de errado com isso. O que muitas vezes é pregado, né? Não tem estratégias, claro, para você pagar menos juros. Então, são estratégias que seria da realidade da maioria dos brasileiros. E aí, por exemplo, hoje um imóvel pela Caixa, ele pede 20% de entrada, ou seja, 80 mil reais. Em quanto tempo eu levo para juntar 80 mil reais? Se você é casada, por exemplo, eu vou juntar R$1.000, meu marido R$1.000. Nós vamos fazer renda extra, vamos fazer o que for preciso para esse foco. Em 3 anos, eu consigo juntar esse valor. Saiu... FGTS, tem FGTS que você pode usar para amortizar, férias, 13º, usa para aquela meta. E assim você vai ver que aquilo ali se torna uma coisa palpável. Deixa de ser um sonho distante, que muitas vezes você vai desistir porque você acha que não é possível para você, porque as suas crenças limitantes te fazem acreditar nisso, e
passa a se transformar aquilo no lugar de deixar só um sonho, que um sonho muitas vezes é muito vago, ele é uma meta alcançável. Ele tem prazo para ser realizado. E dentro do planejamento financeiro, nós temos estratégias de onde você vai deixar esse dinheiro. Porque o seu dinheiro ele tem a possibilidade de se multiplicar. E começar a trabalhar para você. E aí que mora, vamos falar assim, o X da questão, né? Exatamente. O pulo do gato. É quando o dinheiro começa a trabalhar para você, na verdade, né? E eu falo assim, que culturalmente a gente não aprendeu a falar de dinheiro, a ter planejamento financeiro. Isso devia ser ensinado na escola, né, gente? Eu falo que a gente, enquanto criança, devia aprender a ter planejamento financeiro para que a gente chegasse na vida adulta já tendo noção de gastos fixos, de gastos variáveis, de tudo, da nossa renda e tal, de tudo que envolve relação ao dinheiro e um planejamento financeiro. Só que muitas vezes a gente não tem. Na verdade, a maioria de nós não tivemos, né? O que a gente pode fazer agora com as futuras gerações. A gente pode ensinar, eles vão ter acesso a essas informações, né? Importantíssimo. E quando a gente não teve isso lá da infância, geralmente a gente vem repetindo padrões familiares, né, Lohane? Às vezes dos pais, do pai, da mãe, dos avós, de quem te criou ali, né? Da realidade que você viveu. Isso influencia muito a nossa vida, até a vida adulta, né? Enquanto a gente não cria consciência, na verdade, que a gente tá repetindo esse padrão, a gente vai repetindo literalmente, às vezes. E foi assim que eu comecei a cuidar do meu dinheiro. Sério? Conta pra nós aí, como que foi esse início? Eu vim de uma família típica brasileira, aquela família de baixa renda. Literalmente, minha mãe era faxineira, minha avó trabalhou muitos anos na prefeitura varrendo ruas. Então, eu vim literalmente de uma família que trabalhava muito, principalmente de mulheres batalhadoras. Só que elas sabiam trabalhar para ganhar dinheiro, mas não sabiam cuidar do dinheiro. E eu vi aquilo ali, e quando eu comecei a trabalhar, eu estava começando a replicar aqueles padrões. Pegava todo o dinheiro que eu ganhava e gastava. Até que eu vi que se eu continuasse tendo aquelas atitudes, eu ia chegar no mesmo lugar. Eu queria uma vida diferente. Eu tinha sonhos para realizar. E eu comecei a estudar, com 20 anos de idade, sobre finanças, sobre o mundo dos investimentos. Eu sempre fui da área de exatas, nessa época eu já fazia faculdade de engenharia civil, e eu sempre fui apaixonada por esse mundo do orçamento, tanto que foi o que me levou ali na minha trajetória profissional. Porém, eu queria quebrar essas crenças limitantes que a minha mãe tinha. Por exemplo, uma frase que ela falava muito era que dinheiro não trazia felicidade. Eu acredito fielmente que dinheiro não é capaz de comprar felicidade. Porém, ele proporciona momentos. Exatamente. Ele proporciona você deitar na sua cama e poder dormir com tranquilidade, sem se preocupar se você vai ter o dinheiro para pagar o aluguel, a conta de luz, a conta de água, os mantimentos. Sim. Então, é necessário para a nossa sobrevivência. Eu sempre tive isso bem enraizado comigo. Só que enquanto eu continuei replicando aqueles padrões e não olhando para o dinheiro da forma que eu deveria olhar, da importância que eu deveria dar, a mesma importância que eu levava para estudar, para consequentemente aumentar minha renda, para ganhar mais dinheiro, eu cuidar do dinheiro que eu já ganhava, as coisas não mudaram. Exatamente isso. Eu vejo assim que a gente vai, né, ao longo da nossa vida repetindo tantos padrões inconscientemente, né, sem saber, porque foi aquilo que a gente aprendeu na infância. A gente viu os nossos pais fazendo e a gente aprende por exemplo, né? Então a gente acaba repetindo isso até que a gente cria consciência. E hoje a gente tem essa facilidade de ter um consultor financeiro, alguém que possa nos orientar, nos ensinar, mas nem uma vida inteira não foi assim, né? Exatamente. E eu imagino que dentro da sua carreira profissional, do seu trabalho que você exerce agora, deve chegar muitas pessoas que não tiveram essa facilidade de ter alguém para ajudar ali, para olhar, né? Às vezes você vai ser o primeiro contato dessa vida financeira, vamos falar assim, como consultor dessa pessoa. Isso acontece muito. Eu tenho muitas mentoradas que elas até me toca bastante, algumas falas delas. Por exemplo, nossa, Lohane, obrigada por acreditar em mim, pois nem eu mesma acreditava em mim. Por quê? Porque a pessoa estava numa situação de endividamento, gastava muito mais do que ganhava, vários cartões de crédito, empréstimos, então ela estava literalmente ali com a corda no pescoço. Só que naquela situação ela não conseguia enxergar uma saída. E aí que eu venho com a parte do planejamento e nós vamos literalmente observar onde você está. Qual que é realmente o cenário hoje? Quais são as possibilidades que nós temos? Isso é o planejamento. Nós pegarmos a situação orçamentária da pessoa ali e traçar um planejamento para ela sair daquela situação. Se ela está endividada. Ou muitas vezes o que é mais comum, porque eu brinco que eu tenho mais medo da pessoa que fica no 0 a 0 do que a endividada. Sabe por quê? A endividada, ela sabe que ela tem que mudar. Ela sabe que aquela situação não está legal. E ela vai procurar mudanças. Agora que está no 0 a 0, ela não está devendo.
Não tá sobrando, mas também não tá faltando. Tá num conforto ali, Tá numa no zona de conforto. conforto, né? E é confortável demais, muitas vezes, para ela querer mudar. E aí o problema é que ela só vai pensar nisso lá na frente. Quando ela aposentar, quando o valor da aposentadoria não ser o suficiente para ela se manter, ou ela já não conseguir trabalhar mais o que conseguia hoje, né, por exemplo. E aí que ela vai dar a devida importância. Exatamente. Então, essas pessoas são as que mais me preocupam. Tem um economista que eu gosto muito, que é o Gustavo Cerbasi, não sei se você conhece. Conheço. Ele tem um livro muito bom, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele prega muito essa fala, que ele se preocupa muito mais com as pessoas que tá no 0 a 0 do que com as endividadas. Porque as endividadas, elas vão sair dali. Elas não vão querer, porque elas estão afogadas, literalmente, afogadas em dívidas. Agora no 0 a 0 não. Ela tá ali na boia, tá tranquilo, não tá faltando, ela pode passar mas não tá muitos sobrando. anos nesse mesmo lugar, né? Exatamente. E aí que vem a maior preocupação. Exatamente. Porque se nós não pararmos para pensar no nosso futuro hoje, quando nós vamos parar? E não é deixar de viver o hoje. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm crenças limitantes que para cuidar do dinheiro do hoje, ela vai fazer abdicações total. Ela deixar de viver o hoje, só viver pensando no futuro. E não é assim. Que a única certeza que nós temos realmente é o hoje. Mas não é viver o hoje como se não houvesse amanhã. Exatamente. É viver o hoje muito bem e pensar no amanhã. Muitas pessoas acham que esse planejamento financeiro vai trazer um engessamento da rotina, do dia a dia, né? Ah, que eu não vou poder comprar mais nem um cafezinho na rua. E não é isso, né, Lohane? Muito pelo contrário. Quando você tem a percepção da sua vida financeira, você começa a se dar ao luxo de gastar com o que você realmente quer. Por exemplo, eu tenho necessidade de comprar roupa todos os meses. Mas muitas vezes o que as pessoas vão lá e fazem? Elas pegam um cartão de crédito, vai lá e compram desordenadamente. E muitas vezes coisas que ela nem queria. Agora, se você já sabe que você vai ter um evento, que você quer comprar uma roupa nova, você viu uma roupa que você gostou na vitrine, você vai ter dentro do seu planejamento financeiro um valor estipulado para aquilo. Não comprei esse mês que vem dobra esse valor. Você tem um valor destinado para aquela categoria da sua vida. Então, quando eu falo de planejamento financeiro, com as minhas mentoradas principalmente, né, que estão ali aprendendo comigo, a gente divide a vida por categorias. Você tem as despesas ali da sua sobrevivência, da sua casa, mas você tem o entretenimento, tem o lazer, tem as viagens, tem os sonhos, tem os investimentos. Isso tudo tem que entrar dentro do seu planejamento financeiro. Muito legal. Entendeu? Então é toda uma estratégia, é uma, como que eu posso dizer? Uma didática, uma metodologia que eu desenvolvi na minha vida. Foi assim que eu consegui literalmente realizar vários sonhos que eu tinha. Né? Consegui literalmente, como que eu posso dizer? Concretizar sonhos que muitas vezes a Lohane lá do passado julgava como impossíveis, exatamente. E hoje eu consegui. E eu vi que depois que eu consegui replicar esse mesmo padrão de comportamento para os outros sonhos, tudo é possível. Eu falo que a pessoa pode virar para mim e falar qualquer coisa. Se realmente aquilo foi importante para mim, foi um sonho, eu vou dar devida importância por aquilo e eu vou concretizar. Exatamente, muito legal. Conta pra gente, Lohane, como que começou essa carreira de consultoria é consultoria de finanças que fala? Como que você se intitula? É o quê? Eu me chamo de mentora financeira. Sim, essa carreira de mentora financeira, como que começou isso aí? Conta pra gente. Igual eu comentei, né? Eu sou formada em engenharia civil, então eu sempre vim da área das exatas, assim, desde o ensino médio, onde eu fiz técnico junto com o ensino médio. E quando eu formei, eu já fiz uma especialização em orçamentos de obras, porque eu já trabalhava nessa área. Então, eu fazia toda a parte orçamentária de obras. Então, quanto que a obra ia ter de lucro, de prejuízo, encargos, todas essas partes, era o que eu fazia no meu dia a dia. Logo depois, eu fui para a área de planejamento. Então, além da parte orçamentária, eu cuidava da parte de planejamento. Eu fazia aquilo por grandes empresas, por grandes obras. Obras ali de bilionárias, né, de bilhões. E eu via que tinha um padrão a ser seguido, tinha um planejamento a ser seguido. Uma ordem, vamos falar assim, que era usada em todas as obras, vamos falar tipo isso? Exatamente. E vai muito além disso. Eu comecei a observar que muitas vezes os donos das empresas, eles não tinham planejamento financeiro deles. E eles começaram, né? Pessoal, como pessoa física, não só pessoa jurídica. Eles começaram a pedir uma consultoria além da pessoa jurídica, que eu já fazia isso por outras empresas, além do meu trabalho CLT, para pessoas físicas. E aí eu vi a possibilidade de ajudar pessoas a lidarem melhor com o dinheiro. Porque lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a investir.
E eu tive uma mentora indiretamente, digamos assim, né? Alguém que te ensinou. Exatamente, mas através da internet. Não sei se você conhece a Natália Arcuri, do canal Mil Poupe. Conheço. A Natália Arcuri, ela teve o primeiro canal de finanças e ela passou por esse processo também. E através dela eu comecei a ter interesse naquilo. Me identifiquei muito com a história dela e tudo mais. E foi, pra mim, o despertar, digamos assim. E aí eu vi que o que eu tive com a Natália Arcuri, eu poderia fazer por outras pessoas. Porque falar de dinheiro é um tabu muito grande. Exatamente. E desde aí, no final do ano passado, aquilo me tocou profundamente. Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha uma carreira consolidada como engenheira de planejamento. Só que aquilo já não me preenchia mais. Eu falava, não é isso. Eu quero fazer uma diferença no mundo, eu quero achar o meu propósito. Só que é muito vago quando a gente fala eu quero achar meu propósito, porque nosso propósito pode ser várias coisas. Exatamente. E aí eu me questionei muito, fiz muita terapia, autoanálise para conseguir entender o que eu realmente gostava, o que eu era bom, o que eu realmente podia ajudar outras pessoas. E aí, no início desse ano, eu comecei, através do meu Instagram, a falar sobre planejamento financeiro. E em abril, em março, na verdade, né? Eu abri as vagas para a primeira turma da mentoria. Então, que foi a mentoria Efeito Libélula. Nessa mentoria, nós tivemos a presença de 14 mulheres maravilhosas na primeira turma. Eu fiquei muito empolgada. E que eu acredito que eu contribuí bastante com a vida delas. Com a vida delas. Então, tanto que 6 delas, quase metade, continuaram, né, estão continuando nesse processo de mentoria comigo para a nova turma, que inclusive hoje, né, está com inscrições abertas. E eu consegui observar ali a mudança delas em 2 meses. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Muitas delas tinham ali crenças limitantes. Muitas vezes elas não conseguiam se colocar como protagonista da sua própria vida, sabe? Elas terceirizavam muitas vezes. Porque eu não sou autossuficiente, eu não consigo. E elas começaram a ver que elas são capazes. Mas muitas vezes falta o direcionamento certo. Que legal. Para você ver que você realmente é capaz de realizar tudo o que você quer. Que legal, Lohane. E aproveitando que você já falou, então, sobre o Efeito Libélula, conta pra gente o que é essa mentoria, como que funciona, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem te procurar, onde que elas te acham, fala tudo pra nós aqui, como que funciona essa mentoria. Efeito Libélula, né? Eu sonhei com esse nome. Eu tinha feito um evento antes de abrir as inscrições da mentoria, chamando Jornada da Prosperidade. Só que a Jornada da Prosperidade, nós temos vários eventos. E eu sonhei com uma libélula. E aí eu comecei a pesquisar sobre a história de uma libélula. Para quem não sabe, a libélula ela passa ali por uma metamorfose, né? Que ela deixa de ser uma simples ninfa aquática e ela se torna aquele ser maravilhoso da natureza. E eu falei, é isso, né? Pensei comigo dentro do meu coração. É esse o despertar que eu quero causar na vida das pessoas que muitas vezes não conseguem se enxergar como um ser maravilhoso, como uma libélula. Então é um efeito libélula. E eu consegui ver esse efeito na prática, na mudança das minhas mentoradas ali dentro da mentoria. A mudança comportamental, muitas vezes comprando por impulso, comprando muitas vezes sem saber o porquê que elas estavam comprando, sem ter uma percepção da vida financeira. Muitas delas eu perguntava onde que elas queriam estar daqui 5 anos, elas não faziam a mínima ideia. Elas estavam naquela famosa frase do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, literalmente. E o que eu posso dizer, né? Essa frase, ela soa tanto quanto... Deixa eu ver a palavra certa. Literalmente sem sentido. Porque se a pessoa não sabe para onde que ela vai... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Eu uso muito essa frase. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Porque realmente é isso. Agora, quando você sabe quais são os seus sonhos, você vai atrás deles. E dificilmente você vai desviar o foco. Então, o efeito libélula, ele é esse efeito. Vai muito além de dinheiro. Vai muito além de você saber onde investir. Uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade e prática, onde você vai aplicar aquilo na sua vida. Então, a mentoria, ela é híbrida. Nós temos ali encontros em grupo, onde nós falamos os tipos de investimento, CDB, CDI, LCI, LCA, Selic, o que muitas vezes para as pessoas são termos ali que elas nunca escutaram, né? É as possibilidades que você tem de tirar o seu dinheiro da poupança e investir esse dinheiro nas melhores rentabilidades possíveis. Só que vai muito além disso. Para que é aquele dinheiro que você está investindo? Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido. Porque assim você vai manter constância naquilo. Entende? E esse é o efeito libélula. Para a pessoa que não sabia nem sonhar, deixava muitas vezes o dinheiro na poupança, não tinha conhecimento nenhum, só deixava o dinheiro lá. Para que aquele dinheiro? É muito vago a pessoa virar e falar assim, meu sonho é ser milionário. Para
que você quer R$1 milhão? Você vai perguntar, muitas vezes a pessoa não sabe. Só quero ser. Só quero. E aí, você acha mesmo que ela vai conseguir chegar Muito difícil, nesse objetivo? Né? Muito difícil. Raramente. Agora, quando ela me fala assim, eu quero ter R$1 milhão, eu vou começar a investir hoje, daqui 30 anos eu vou ter esse dinheiro, e esse dinheiro vai me render R$10 mil por mês, onde eu vou ter a minha aposentadoria. E eu tenho que juntar para isso todos os meses R$1.000, R$1.500. A chance dessa pessoa conseguir atingir essa meta é muito maior. É muito maior. Exatamente. Porque ela tem objetivos claros. Ela pegou aquela meta gigante, que muitas vezes até a pessoa que se considerava impossível, e ela dividiu em pequenas metas. Eu acho que o planejamento financeiro é bem isso, né? Tipo assim, você destrinchar essa meta tão grande em pequenas metas. O que eu preciso fazer hoje, esse mês, esse ano, para conseguir realizar aquilo que eu quero fazer daqui 10, ou daqui 5, ou daqui 3, não sei, né? Dependendo de cada meta de cada pessoa. Igual a gente comentou sobre a casa própria. Aí, por exemplo, uma meta que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, né? A independência financeira, a aposentadoria. Porque o que nós somos ensinados, né? Faça uma faculdade, arrume um trabalho, cresça lá dentro da sua casa. Construa uma carreira consolidada, trabalhe lá por 40 anos, não tem problema nenhum se você gosta do que você faz, e aposente pelo governo. Só que ninguém te conta que tem um teto para isso, coisas que antigamente não tinha. Sim. Então, muitas vezes a pessoa está crescendo ali, financeiramente falando, né, dentro da sua carreira consolidada ali, e ela começa a ganhar 15 mil, 20 mil, 30 mil, e ela vai elevando o padrão de vida dela. Ela vai elevando. Tudo que ela ganha, ela gasta. Só que vai chegar um momento da vida, que é o momento que ela vai mais precisar, que é na fase da aposentadoria, e o que vai acontecer? A renda dela vai cair, porque tem um teto. O teto do INSS hoje, ele é R$7.700. Não tem como ganhar mais que isso. Não tem como ganhar mais que isso. E se você não fez, digamos assim, o seu pé de meia, né? A sua aposentadoria, você vai limitar a sua vida naquilo. E o problema maior se você acostumou seu padrão de vida alto e você passa a ganhar aquele valor, isso vai dar um problema. Muito difícil dar conta, né? De você baixar o padrão de vida, voltar atrás, é muito difícil. Exatamente. E tem outras coisas. Por exemplo, você hoje é obrigada a contribuir com o INSS, senão é um crime de sonegação previdenciária. Só que, se você já é obrigado a contribuir para o INSS, levando em consideração N aspectos no mundo das finanças, que nós vamos fazer ali um planejamento da aposentadoria pelo INSS, raramente você vai conseguir aposentar, porque, digamos que nós hoje contribuímos com os aposentados. Então, nós pagamos aposentadoria para eles. Isso. Eles tiveram uma média aí de 10, 12 filhos. Esses filhos ainda contribuem para a aposentadoria deles. E eles estão aposentando agora. Só que esses mesmos filhos tiveram 2, 3 filhos, que somos nós. Não vai ter quem pague essa aposentadoria daqui a pouco. Para os nossos pais aposentar já vai ser difícil. Imagina pra gente, que hoje você tem 1, 2 filhos no máximo. A média é 1,1 filhos no Brasil. Não vai, é insustentável. Então, bem provável, assim, que vai chegar um colapso, isso aí. Pode ter até mesmo ali uma reestruturação de como que vai ser, mas você pode ver que está adiando. Até ano passado tinha uma data para aposentar. Esse ano já é outra, ano que vem já vai ser outra. Então, cada vez mais velho, né? Vamos falar assim de uma certa forma. Exatamente, cada vez nós vamos ter que trabalhar mais. E se você pegar o mesmo valor ali que você contribui para o INSS, que num salário mínimo é em torno de R$140 hoje, e investir esse dinheiro, você tem a possibilidade de fazer os juros compostos ali dentro do mundo das finanças, a trabalhar para você, a multiplicar aquele patrimônio e você aposentar muito mais cedo. Mas no lugar de você aposentar só com o salário que iria cair na sua conta, você ter a possibilidade de ter um dinheiro na sua conta e aquele dinheiro te render todos os meses a sua aposentadoria. Que legal. Eu comecei a investir na minha aposentadoria com 20 anos. Sério? Já tem 8 anos que eu invisto. Antecipada. Só que eu tinha uma meta muito clara. Por isso que eu prezo tanto o valor das metas. Eu queria aposentar com 40 anos. Hoje eu já consegui reduzir esse prazo. Levando em consideração o planejamento financeiro que eu tenho, uma meta alcançável, que é a que eu trabalho hoje, em cima do valor que eu estou investindo para a minha aposentadoria, com 35 anos eu vou ter um valor que dentro da minha conta ele vai me render os meus custos de vida. Eu vou continuar mantendo o mesmo padrão de vida, só que aquele valor todos os meses ele supre tudo. Se eu quiser me dar o luxo de parar de trabalhar, eu posso, eu estou aposentada. Só que eu não quero aposentar, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o meu trabalho. Só que se eu precisar, eu tenho essa possibilidade. E é o que muitas vezes nos países de primeiro mundo acontece.
Lá eles são ensinados a investir, a ter controle do dinheiro, a ter planejamento financeiro desde novos. Isso aí. É uma educação, né, que eles têm, né? Tipo assim, uma educação financeira realmente que tem desde muito pequeno e que a gente ainda não tem. Mas nós estamos tendo essa informação agora, né, gente? A gente pode dar um jeito na vida ainda há tempo, né? Lohane tá aqui para nos ajudar, né? Então, se você ficou aí curiosa para saber o que é esse efeito libelo, como isso pode ser aplicado na sua vida, procure a Lohane. Lohane, deixa pra gente aqui, né, para quem está nos assistindo, os seus contatos, como que ela consegue entrar em contato com você, te procurar, para saber mais sobre o efeito libelo. Você me acha lá no Instagram como Lohane Maia _. E agora nós temos uma landing page, um site, né, que é o lohanemaia.com.br. Lá tem todas as informações da mentoria Efeito Libélula. Então aí, ó, procure a Lohane, gente. A gente precisa nos organizar, né? A gente precisa se organizar para aposentar bem, para levar o nosso dia a dia, né? A nossa vida, nosso planejamento financeiro de uma melhor forma possível. E esse assunto não pode mais ser tabu na nossa vida. Nós precisamos sim falar de dinheiro, nós precisamos falar sim dessas crenças que a gente vem trazendo desde a nossa criação, da nossa ancestralidade, de tudo que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida, né? Nós precisamos deixar isso para ter uma vida mais leve, assim como o nosso programa, né? Para que a nossa vida financeira também seja leve. Nós precisamos muitas vezes dessa ajuda. Porque como a Lohane citou pra gente aqui, tem muita coisa que a gente não faz nem ideia, né? Do que é, de como investir, do que gera mais retorno pra gente. E eu falo assim, quando a gente participa de uma mentoria, seja em qual área específica que a gente estiver precisando da nossa vida, aquela pessoa tem uma outra visão daquilo que a gente não está vendo ainda, daquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Porque é uma pessoa que está vendo de fora a nossa vida. Então ela vai trazer outros ensinamentos, ela vai trazer pra gente um outro ponto de vista que vai nos ajudar a organizar de uma forma mais harmônica aquilo que está nos atrapalhando. Então, não tenha medo de entrar numa mentoria, numa consultoria, né? Que isso pode ter certeza que vai te ajudar de alguma forma. Não é isso, Lohane? Exatamente. É mais tarde que hoje, só amanhã. Muitas pessoas pensam assim, já tá tarde para mim começar a investir. Às vezes a pessoa já tá ali com 50, 60 anos. Eu tenho mentoradas dessa idade. Isso aí, gente, não tem idade, nunca é tarde para começar, né? Pensa assim, eu falo isso muito na área do esporte com as pessoas. Se você tem 50, 60 anos, você pensa que você ainda vai viver mais 20, vamos falar assim, no mínimo, mais 20, mais 25. Como você quer passar esses 25 anos da sua vida? Então, se você está nos assistindo, ainda dá tempo. Se tiver 10 anos ainda da sua vida, se você, né, por uma média de idade aí, você pensar, ainda eu tenho mais 10 anos de vida, mas pode ser 10 anos bem vividos. Então, não se prenda à idade, sempre há tempo para começar. Exatamente. Realizar os seus sonhos, porque nós estamos nessa vida para ter um propósito, que é realizar os nossos sonhos, nos desenvolver, né? Isso aí, exatamente. Lohane, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente precisa se conhecer muito bem, né? Conhecer a nossa rotina, aquilo que a gente gasta, os nossos gastos. Como que é feito isso dentro de uma forma geral? O que você pode explicar pra gente? Como que a gente se planeja para aprender a olhar para esses gastos, vamos falar assim? Primeira coisa, pegar o histórico. Pega ali dos 3 últimos meses. O que você gastou no cartão de crédito? O que você gastou nas suas despesas da vida ali como pessoa física, né? Assim, as despesas fixas e variáveis. E ali você já vai ter ali um padrão de comportamento. A fatura do cartão aumenta todos os meses. Com o que ela aumenta? E aí você vai começar a dividir isso por categorias. E tem uma coisa muito importante que o brasileiro não faz e que é fundamental, é a primeira coisa que eu prego muito na mentoria, que é a reserva de emergência. Para você ter uma reserva de emergência, você tem que saber o quanto você gasta por mês. Porque essa reserva ela tem o objetivo de cobrir os seus custos de vida no pior cenário possível. Deus me livre e guarde. Mas a gente passa por uma nova pandemia mundial, ou uma enchente devastadora, como aconteceu agora lá no sul. E que a gente já teve várias vezes aqui, Exatamente. Né? Se você tem uma reserva de emergência, você já tem um ponto inicial de partida. Você já sabe que você vai cobrir pelo menos ali, o ideal é de 6 a 12 meses dos seus custos de vida. Você pode tirar a qualquer momento. E aí eu pergunto para a maioria das pessoas hoje, se elas teriam R$1.000 na conta, e elas não têm. Mas se eu perguntar se ela tinha 1 ano atrás, ela também não tinha. Então ela não se dá o direito de cuidar do dinheiro dela. E aí o problema é, e se acontecer realmente alguma coisa, como que você vai sobreviver? Como que você vai fazer? Você vai depender de assistência do governo, até esperar um processo ali, por exemplo, a pessoa cai de moto, dando um exemplo, não consegue trabalhar.
vai depender de afastar, tem todo aquele processo. Se você não tem R$1 na sua conta para você suprir os seus custos de vida, pelo menos por 15 dias, né? Os primeiros dias. Você vai passar aperto. E você ainda vai afetar a vida das outras pessoas que você tanto ama, que se preocupam com você, sabe? Então é muito importante. Claro, não vai ser de cara que você muitas vezes vai ter ali os 6 primeiros meses dos seus custos de vida. Mas o que eu prego com as minhas mentoradas? Vamos começar a ver o que está sobrando. E aí, nossa, não está sobrando nada, está faltando. Eu tinha mentoradas com a situação financeira assim, literalmente no vermelho, endividadas, e elas começaram a pegar ali, rever as prioridades. Sobrou R$300 esse mês, no outro mês R$300. Começa com um pouco. E na hora que ela vai ver, a reserva de emergência dela tá feita. Tá feita. E ela ainda conseguiu sobreviver, viver muito bem, que vai além de sobreviver, quitar as dívidas e investir na sua reserva de emergência. Que bom. Gente, isso é um assunto que nós teríamos esse é um tema que nós teríamos assunto por dia e noite, né? Porque falar de dinheiro é muito bom, né? A gente precisa aprender a falar de dinheiro. Lohane, mas me fala aqui ainda do efeito Libelo. Como que é estruturada essa mentoria? Conta para quem está nos assistindo como funciona, quanto tempo demora, o que ela tem direito dentro do efeito Libelo, como que é estruturada? A mentoria ela é híbrida, porque eu acredito muito nesse processo da pessoa estar ali, principalmente por dinheiro ser um tabu, muitas vezes ela vai ficar receosa de falar numa mentoria em grupo. Então, nas aulas em grupo, eu falo todos os tipos de investimento, nós trabalhamos ali crenças limitantes, coisas bem generalizadas. Na mentoria individual, ela já vem com hora marcada, de acordo com a disponibilidade da mentorada e a minha agenda, nós fazemos uma compatibilidade. Então, é só eu e a mentorada. E ali dentro, eu entendo a situação financeira dela. Nós traçamos um planejamento. Eu ensino ela os melhores bancos para investir. Então, muitas delas tinham conta só em bancos tradicionais, mas a rentabilidade deles não era tão boa. Eu mostro para elas as possibilidades que tem, né? O banco ele tem que ser um banco seguro, principalmente. E aí eu vou, né, dentro das aulas eu ensino, por exemplo, tem que ser assegurado pelo FGC. Aí a mentorada ela já chega sem ideia nenhuma do mundo dos investimentos. E ela sai de lá uma investidora. Que legal. Então, literalmente, eu tive mentoradas que só tinham dinheiro na poupança, ela saiu com dinheiro investido no Tesouro, ela saiu com dinheiro no CDB, numa LCI, uma previdência privada. Aí, muitas vezes, por exemplo, a mentorada estava ali pagando imposto de renda. E ela não sabia o porquê. Ela chegava na contabilidade, ela levava toda a documentação e ele só falava, você tem que pagar tanto. Esse ano, por exemplo, uma delas vai ter que pagar R$9 mil. Nossa. E ela falava, por quê? Só que ela tinha 2 empregos. E em cada um dos empregos estava descontando um percentual do imposto de renda. Só que a contabilidade nunca falou isso para ela. Então ela chegou lá, totalmente leiga, e eu fui tentar entender a situação dela, que era uma situação única dela. E ela estava totalmente perdida. Eu entendi aquilo ali, expliquei para ela e falei para ela as melhores estratégias que ela tinha para ela conseguir deduzir no imposto de renda dela. Então, fazendo uma previdência privada ali, no caso dela, do tipo PGBL, era uma das melhores opções. Ela foi no banco. O gerente não sabia nem direito explicar para ela o porquê. Então, muitas vezes no banco, eles não vão te dar orientação. Informação você já tem que levar. Você tem que saber o porquê que eles vão te... Não é chegar lá no banco e perguntar, o que é melhor para mim? Não, você tem que entender o que é melhor para você. Se você não entender, você vai deixar a sua vida financeira na mão de outras pessoas, que pode muitas vezes... Alguém vai tomar conta por você. Exatamente. Né? Levando em consideração que bancos, eles têm um duplo interesse. Que eles têm interesse de comissão, de vender um tipo de previdência. E aí queria passar para ela um outro tipo de previdência. Eu falei para ela, olha, esse para você não é interessante. Você vai fazer por isso, 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 isso. E ela já sabia. Na hora que ela chegou no banco, ela explicou para o gerente por que ela precisava daquilo. E ano que vem, o imposto dela vai ser deduzido em até 12%. Porque esse ano ela tomou a iniciativa de fazer uma previdência privada. Então, além dela organizar a vida financeira, ela se deu a oportunidade de economizar no imposto de renda. Então, são várias estratégias únicas que dentro da mentoria individual nós vamos traçar ali para cada mentorada. Então, é uma coisa literalmente ali bem particular. Porque falar de finanças, cada um de nós estamos passando por um momento da vida financeira. É diferente para cada um, né? Exatamente. E aí, dentro da mentoria, nós temos materiais de apoio, onde nós vamos... analisar, né, todo o cenário da sua vida financeira, mas não só financeira, a área financeira é uma das áreas da sua vida. Então vai ali, né, como que está a sua situação profissional, pessoal, familiar, porque na hora que a gente vai observar, a sua área financeira está ruim, você pode ter certeza que é só um dos pilares, mas que os outros pilares também estão desajustados. Exatamente. Então nós fazemos toda essa análise, fazemos o planejamento financeiro, tem todo esse suporte, esse apoio para você saber onde que você vai deixar o seu dinheiro, vai investir, ou vai sair das dívidas, se caso for esse caso, é prioridade, a fazer a reserva de emergência.
E com base nisso daí, nós temos também um network ali dentro, com as próprias mentoradas. Por exemplo, alguma prestadora de um serviço. Então, ali dentro, além dela cuidar da vida pessoal dela, eu dou toda essa assistência para ela pensar em forma de escalonar o negócio dela e estruturar o negócio dela. Porque, principalmente para quem tem um empreendimento, né? É um empreendedor. Não existe CPF organizado se o CNPJ não estiver. Porque o seu salário, o seu Prolabore, ele vem do CNPJ. E o que muitas vezes acontece é que o próprio empreendedor ele não tem um Prolabore. Tudo que entra para a empresa é dele e vice-versa. Então, ele não consegue ter esse controle. Lá dentro, não. Nós separamos o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Aí nós sabemos, por exemplo, tem muitas prestadoras de serviço, por exemplo, que mexem com sobrancelhas. E elas, tudo que entrava, sabia que fazia muito dinheiro, tinha uma movimentação muito boa, mas ela não sabia para onde que ia o dinheiro e qual que era o lucro real dela em cima de cada procedimento. Com base nisso, nós criamos um material de apoio para ela, especial, onde ali ela sabe hoje tudo que ela gasta de material para fazer a micropigmentação, extensão de cílios, rena, design, embutido ali dentro do valor que ela cobra, aluguel, o café que ela dá para as clientes que dela, ela gasta. E tudo embutido. Então hoje ela tem noção do que realmente é o lucro dela como empresa e ela tem um Prolabore dentro do seu empreendimento. Então vai muito além de cuidar só das finanças pessoais, principalmente para quem é empreendedor. Você tem a possibilidade, a oportunidade de olhar para o seu negócio da devida forma. Estruturar isso também, né? É uma junção dos dois, né? É uma junção, porque não vai existir. Não adianta, principalmente para o empreendedor. Se ela não sabe nem quanto que ela ganha, como que a gente vai fazer um planejamento financeiro? Entende? Difícil, né? E principalmente porque o que ela ganha está relacionado ao que é o empreendimento dela. As contas estão misturadas. Nós temos que separar, tem que ter essa divisão. Então, por isso, muitas vezes as pessoas elas não conseguem fazer isso sozinha, que é um processo. Ou muitas vezes elas compram um curso para aprender a investir e só com aquilo ali ela não vai conseguir. Que ela vai ter muita informação, mas ela não sabe onde aplicar. Ou como ajustar aquilo para a vida financeira dela, individualizada. Entende? Então, dentro da mentoria, nós fazemos toda essa estruturação. E fora que tem pessoas, né, vou falar assim, que tem mais facilidades com conta, com as exatas mesmo, vou falar assim. E tem pessoas que são totalmente desorganizadas para isso. Eu tenho uma mentorada que no nosso primeiro encontro ela falou, nossa, que eu sou péssima em matemática. E até um relato dela, que tá lá dentro do meu Instagram, quem quiser, né, ver depois ali, que elas deram um feedback no final da última mentoria, ela falando que, né, você trabalhar com dinheiro não tem nada a ver com você entender de matemática. Exatamente. Muito pelo contrário. É a matemática mais simples. Entende? Mas você entender a sua vida, se entender. Isso é o principal. Muito legal, Lohane. Acho que deve ser muito, muito, muito boa, né, gente? Então, eu deixo aqui já para vocês que estão nos assistindo, que precisa dessa ajuda, né? Com relação à sua vida financeira, pessoal ou profissional também, né? Se você é um empreendedor que está nos assistindo, precisa dessa organização. Vamos falar assim, de organizar a sua vida financeira. Procure a Lohane. Quem sabe você pode fazer parte aí do Efeito do Belo. Está com as vagas abertas, né, Lohane? Isso, estão com as vagas abertas até hoje. Só que a nossa primeira aula já é dia 20. Então, se você tem interesse... Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Corre lá no Instagram, chama a Lohane, né? No direct, para você conversar com ela, para você fazer parte dessa turma agora ainda, né? Para você já se organizar, para você ainda ter um 2024, finalizar 2024 de uma forma diferente do que você começou 2024 e os últimos anos. Porque a vida financeira, eu falo que é um esteio, né? Geralmente a gente vai levando uma vida inteira, assim, são muitos anos naquele mesmo lugar, né? Patinando às vezes. Então, se você também está patinando na sua vida financeira, procure a Lohane, que ela vai poder te ajudar. E tem uma coisa muito bacana que você falou agora, né? Do ano. Às vezes a pessoa virou dia 31 de janeiro, ou de dezembro. 2024 vai ser diferente. Mudou alguma coisa até agora? Você deu a devida importância para as mudanças que você queria? Isso aí. Você vai esperar chegar dezembro para você achar que as coisas vão mudar assim, num passe de mágica? Exatamente. Não vai ser assim. Né? Você tem que tomar a decisão de querer a mudança para sua vida. E é preciso, gente, é preciso olhar para isso. A gente só cria consciência quando a gente para e olha para aquilo que está acontecendo de verdade, né? Como isso é a minha vida financeira hoje? Porque se a gente for imaginando, se a gente não coloca no papel, vamos falar assim, ou numa planilha, ou em alguma coisa, a gente vai levando, né, assim... No automático. No automático, né? A gente não sabe onde que o dinheiro está indo, com o que está gastando, o que está fazendo com esse dinheiro. É preciso parar e olhar para isso, né, Lohane? Exatamente. Dá devida importância. A gente levanta todos os dias para ir lá atrás
trabalhar para ter esse retorno. Dinheiro. Então é cuidar dele, dar a devida importância, a mesma importância que a gente sai todos os dias para ganhar esse dinheiro, cuidar dele. Para assim um dia ele poder trabalhar pra gente e não o contrário. Sim, acho que é muito legal. Acho que tudo que a gente falou aqui tem muita importância na nossa vida, sabe? Foi um super bate-papo. Muito obrigada, né, por você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente. E a gente precisa falar muitas vezes sobre dinheiro, sobre vida financeira, sobre previdência, né? Sobre todos esses assuntos que envolvem a nossa vida, porque a gente não pode esperar chegar, vamos falar assim, igual a previdência. É algo que a gente muitas vezes não preocupa enquanto a gente está jovem, né? Sim. A gente muitas vezes não para olhar para isso. A gente não pode esperar chegar lá na velhice e ver que a gente poderia ter feito diferente. Exatamente. E com as estratégias certas, porque aí cada pessoa vai ter um direcionamento. Para alguns a previdência vai ser vantajosa, para outros não. Para outros tem outros tipos de investimento que são muito mais vantajosos. Então é uma análise bem minuciosa e individualizada mesmo. De cada pessoa, né? Exato. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouquinho para vocês sobre esse mundo que eu sou assim alucinada, que é o mundo das finanças. E convido você que tem interesse de cuidar da sua vida financeira a conhecer o Efeito Libélula. Gente, procure a Lohane. Olhe para isso, olhe com o coração aberto, né? Se conscientize da sua vida financeira, como ela está, do seu dinheiro, onde que ele está sendo gasto, para que o seu dinheiro possa realmente trabalhar para você e fazer você realizar os seus sonhos, né? A gente fala que a gente tem tantos sonhos ao longo da nossa vida, a gente tem tanta coisa para concretizar, para tornar realidade na nossa vida, mas sem o dinheiro isso é muito difícil de acontecer, né? Nós precisamos dele para tudo na nossa vida. A gente não sobrevive sem dinheiro. Então a gente precisa aprender a cuidar dessa energia, que o dinheiro é uma energia, né? Com muito amor, com muito carinho, e fazer ela ir e voltar, trabalhar, né? E não viver só para pagar boletos. Exatamente. Isso é muito importante. Sim. Para viver uma vida leve. Exatamente. Obrigada, Lohane, por ter participado do nosso programa de hoje. E nós voltamos na terça-feira que vem com mais um Seja Leve, com mais um convidado ou uma convidada especial. Quero agradecer aqui o pessoal, né, da nossa equipe aqui da TVI, que faz tudo acontecer, que nunca aparece aqui no Seja Leve, mas faz tudo acontecer. Muito obrigada, gratidão. E agradecer você pela paciência, pela audiência, por estar aqui com a gente. E terça-feira, hoje eu tô até mudando, terça-feira que vem, eu aguardo vocês novamente para mais um Seja Leve. Um super beijo e uma ótima noite. Olá, eu sou a urna eletrônica que o Brasil conhece há 26 anos. E neste ano eu trago uma novidade. Olá, eu sou um novo modelo de urna eletrônica. Vamos trabalhar juntas. E juntas, vamos garantir eleições transparentes e seguras. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Isso eu confirmo. Urna eletrônica, 2 modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Ilimitadas gratuitamente pelo seu celular? Aqui na VS temos planos perfeitos para você com vantagens exclusivas. Somos referência em qualidade e velocidade na cidade. Venha conhecer nossa loja localizada no centro e bairro de Lourdes ou entre em contato pelo 0800 333 1000. Vem ser VS! Em 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta.
É momento de olhar para o passado e pensar: o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5 mil municípios. E você, está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Faça seus óculos na Ótica Itaó e ganhe 50% de desconto no segundo par de lentes, tanto receituário quanto solar. Promoção válida também para um parente ou amigo. É isso mesmo, na Itaó é assim. Quem escolhe quem vai ganhar na promoção é você. Venha logo, aproveite esta promoção que é por tempo limitado e entre para o time dos clientes satisfeitos na excelência da Ótica Itaó. Confira regulamento na loja. Avenida Queiroz Júnior 35, WhatsApp 98778-8334. Lockbem é pra toda obra. Lockbem é pra completar. Lockbem é qualidade. Lockbem é pra te ajudar. Furadeira, martelo, serra ou lixadeira, caçamba, container, andaime, betoneira. Vem pra Lockbem, venha conferir. Lockbem, excelência em construir. Lockbem Caçambas e Máquinas, linha completa disponível para locação. Também trabalhamos com vendas de ferramentas e acessórios. Conheça a Compre Bem Ferramentas. Fone 3561-2452.